O som você apenas ouviu, aquele forte, penetrante estrondo, foi um 12.000 antigo prato de porcelana Wedgwood estilhaçando-se através do chão de mármore. E sim, aquele foi o quinto esta semana. 10 anos de idade, Chloe Kingsley, a única filha da bilionária Lauren Kingsley, há muito carregava uma reputação que fazia até adultos hesitarem. Ela havia reduzido tutores treinados militarmente às lágrimas no seu primeiro dia. E psicólogos educados na Ivy League preferiam correr do que passar mais um minuto com Chloe. Chloe era como um furacão vestida em Chanel, um enigma que nenhuma quantidade do dinheiro de Lauren poderia resolver. A mídia havia dado à menina um título que enviava calafrios pelas espinhas das pessoas. A incontrolável Heiress. Lauren Kingsley, enquanto isso, estava de pé na beira do colapso. Ela havia tentado tudo, todo especialista, toda terapia, todo pedaço de conselho, exceto ele. Grant Nolan, 32 anos de idade, um pai solteiro trabalhando como um zelador em um prédio de escritórios em Boston. Ele estava 3 meses atrasado no aluguel, criando um filho de 6 anos de idade. E para ser completamente honesto, ele não conseguia dizer a diferença entre um gala de alta sociedade em Beacon Hill e um piquenique em Boston Common. E ele estava prestes a fazer algo que ninguém jamais havia ousado fazer. Ele estava prestes a dizer não para Chloe Kingsley. Se você ouviu este longe e sente que esta história está prestes a puxar você para algo grande, aperte inscrever para você não perder o que vem a seguir. Nossas histórias sempre começam em momentos como este. Então, o que acontece quando uma menina ninguém pode controlar encontra um pai solteiro que não tem medo de ninguém? Você está pronto para descobrir? O Harbor Café não era o tipo de cafeteria que a elite de Boston mencionava em revistas brilhantes, mas tinha uma dignidade própria. Localizado na Newberry Street, apenas longe o suficiente de Back Bay para manter preços razoáveis, ele servia a advogados pegando um almoço rápido e artistas demorando sobre uma única xícara de café por horas. Grant Nolan conhecia cada um deles. Aos 32, Grant movia-se com um tipo de agilidade quase atlética. Sua mente frequentemente divagava para lugares distantes, calculando juros em contas atrasadas ou dissecando uma teoria do livro de psicologia que ele mantinha escondido sob o balcão. Grant era um observador. Ele notava as mãos trêmulas de um empresário antes do homem pedir um expresso duplo, a exaustão no rosto de uma jovem mãe antes dela pedir a conta. A vida de Grant era uma lição em caos controlado. 2 empregos, trabalho de zeladoria diurno na Kingsley Industries, turnos noturnos no Harbor Café, e um filho de 6 anos de idade chamado Ethan. A criança Grant havia estado criando sozinho desde que sua esposa faleceu de uma doença terminal 3 anos antes. Grant estava cansado, mas ele não havia colapsado. O nome Lauren Kingsley era algo que ele conhecia apenas das capas da Forbes e do Wall Street Journal. Ela era a rainha do mundo biotecnológico de Boston. A mulher que havia construído a Kingsley Biotech de um minúsculo laboratório em um império biomed global. Ela era também notoriamente reclusa depois que seu marido, Jonathan Kingsley, morreu em um acidente de barco 2 anos antes. Mas o nome Chloe Kingsley ecoava de uma maneira muito diferente. Um pavor compartilhado entre os trabalhadores de serviço mais experientes de Boston. A menina era uma lenda. Expulsa da Pembridge Academy por codificar software de spam, que travou o sistema de e-mail da escola responsável por demitir uma equipe de 12 pessoas, incluindo um chefe com estrela Michelin, acusando-os de contaminar o ar com odor de alho, 10 anos de idade. E ela já havia acumulado mais vitórias de poder do que um ditador em miniatura. Grant sabia tudo isso porque o Sr. Henderson, um cliente regular que gerenciava um serviço de colocação de babás de alto nível, frequentemente sentava no bar, sorvendo uísque e lamentando sua incapacidade de contratar qualquer um para a cobertura Kingsley. Aquela criança é como uma cobra venenosa, Grant.
O Sr. Henderson havia sussurrado semana passada. Afiada como uma navalha, mas o veneno é puro. A Sra. Kingsley está oferecendo $500 mil por ano. E ninguém está aceitando o emprego mais. Nenhuma pessoa restou. Era uma terça-feira chuvosa. O café estava meio vazio, luzes amarelas quentes refletindo da névoa úmida lá fora. Assim que o sino sobre a porta tocou, Grant olhou para cima. Uma mulher em um terno preto perfeitamente cortado entrou, seguida por uma pequena menina que parecia estar carregando um campo de tempestade inteiro de raiva ao redor de si mesma. Ele reconheceu a mulher imediatamente, Lauren Kingsley. Mas hoje ela parecia menos como a rainha do poder das capas de revista e mais como alguém aprisionada em sua própria vida. Seus olhos, antes conhecidos por sua nitidez de sala de reuniões, continham nada além de exaustão agora. Chloe, por outro lado, era o completo oposto. Cabelo castanho escuro preso em um rabo de cavalo arrumado, o uniforme nítido da Cambridge Preparatory School, parecendo ao mesmo tempo polido e presunçoso. A menina nem mesmo teve que tentar. Simplesmente entrar fez parecer que ela havia reivindicado a sala inteira. Claramente, Chloe havia encontrado um novo lugar para liberar o caos. Uma mesa para dois, Lauren disse suavemente, sua voz gentil. Claro, senhora. Por aqui, Grant respondeu, levando-as para o canto mais silencioso do café. No momento em que se sentaram, a performance familiar começou. Esta cadeira está molhada, Chloe anunciou nítida e de forma prática, como se lendo uma acusação. Não está, Chloe, Lauren suspirou, nem mesmo verificando. Está, eu posso sentir. Nojento. A menina olhou para o teto. E aquela luz está zumbindo. Tá me dando dor de cabeça. Eu não posso comer aqui. Chloe, por favor. Apenas 20 minutos. Não. A menina levantou seu copo de água. Esta água tem gosto de metal. Você está tentando me envenenar? Grant ficou ali observando, não irritado, não assustado, apenas a atenção quieta de um homem que havia lido muito sobre comportamento humano. Isso não era uma birra, isso era um roteiro estruturado, uma tentativa de controlar seu ambiente. Ela não estava zangada, ela estava manipulando. Eu posso trazer a você água engarrafada, senhorita, Grant disse calmamente. Chloe estreitou os olhos. Aparentemente, ela não estava acostumada com pessoas que não entravam em pânico. Eu não quero água engarrafada. Eu quero o tipo que temos na cobertura. A de Norwegian Springs. Esta é apenas água da torneira. Está certo, Grant assentiu imperturbável. A melhor água da torneira em Boston. Duplamente filtrada. Lauren olhou para ele um lampejo de surpresa. Grant manteve o olhar dela por um segundo. Então virou-se de volta para Chloe. Eu sou Grant. Eu estarei servindo vocês duas hoje. Você gostaria que eu lhe trouxesse a melhor água da torneira novamente? Chloe o encarou. O ar apertou como uma corda de arco esticada. Este era o momento em que babás fugiam ou gerentes pediam desculpas profusamente, mas Grant simplesmente ficou ali, bloco de notas na mão, tão firme quanto uma âncora em uma tempestade. Chloe disse, sua voz caindo baixo, quero um sanduíche de queijo grelhado, mas tem que ser em pão multigrãos, não branco. E eu quero gruyère, mas não gruyère envelhecido. Corte a crosta, não corte em triângulos, corte em quadrados. E se houver mesmo um pouco de marrom, eu o devolvo. Certo, Grant disse, anotando cada detalhe. Pão multigrãos, gruyère jovem, sem crosta, corte quadrado, sem dourar. Eu entendi. E para você, senhora? Lauren Kingsley olhou para Grant como se ele fosse alguma criatura rara ou um pequeno milagre que ela não conseguia confiar totalmente ainda. Apenas um café preto. Imediatamente Grant se afastou e ele podia sentir inequivocamente os olhos de Chloe queimando suas costas, como se ela tivesse acabado de descobrir um novo oponente. 10 minutos depois, Grant retornou.
Ele colocou o café na frente de Lauren e um prato na frente de Chloe. Estava perfeito. Pão multigrãos, levemente torrado, com 4 sanduíches quadrados de ouro pálido arrumados ordenadamente. Chloe o inspecionou. Ela levantou um pedaço, cheirou, virou, colocou-o de volta. Então, com um único e súbito movimento violento de seu braço, ela enviou o prato, o sanduíche e o copo cheio de água caindo da mesa. O café ficou em silêncio. Tá marrom, Chloe sibilou, seu rosto pálido. Lauren Kingsley desabou em sua cadeira, completamente derrotada. Ela pressionou o rosto em suas mãos. Sinto muito, ela sussurrou para o chão. Eu realmente sinto muito. Grant não olhou para Lauren. Ele não olhou para o prato quebrado. Ele olhou diretamente para Chloe. Ele podia sentir o café inteiro o observando. Ele viu o gerente Tom Holbrook saindo da cozinha, rosto corado de vermelho. Era isso. Este era o momento em que ele seria demitido por causa da birra de uma criança mimada. Senhora Kingsley, Tom começou, mas Grant levantou a mão. Um pequeno gesto, ainda assim de alguma forma o parou. Grant ajoelhou-se pegando uma pilha de guardanapos de uma estação próxima. Ele não começou a limpar a grande bagunça. Ele pegou uma única crosta encharcada do chão. Ele olhou para ela, então para Chloe. Lauren já havia puxado sua carteira, um grosso Amex preto, deslizando à vista. Eu pagarei por tudo. O prato, a comida. Eu cobrirei as refeições de todos. Sinto muito. Estava marrom, Chloe repetiu. Mas sua voz era menor agora. A explosão havia terminado. E o que persistia era apenas o rescaldo silencioso. Grant ignorou o cartão de crédito. Ele ignorou o gerente. Ele levantou a crosta encharcada. Você está certa, Grant disse, sua voz suave, mas carregando pela sala silenciosa. Este lado está um pouco mais escuro que o outro. Meu erro. Eu deveria ter checado mais cuidadosamente. A cabeça de Chloe se ergueu. Sua mandíbula literalmente caiu. De todas as reações possíveis, gritar, chorar, acalmar, ameaçar, o acordo simples e factual era algo que ela nunca havia encontrado. Mas eu tenho uma pergunta, Grant continuou, ainda ajoelhado, abaixando-se ao nível dos olhos dela. Aquele arremesso foi um nível 10 ou apenas por volta de 7,5? O prato viajou bem longe, mas o respingo de água foi um pouco bagunçado, não muito controlado. Lauren levantou a cabeça de suas mãos. Tom, o gerente, parecia como se seu cérebro tivesse entrado em curto-circuito. Chloe não conseguia formar palavras. Ela apenas encarou. Eu só estou dizendo, Grant adicionou, começando a juntar os pedaços de porcelana quebrada. Se você vai fazer uma cena, deveria ser espetacular. Aquela foi boa. Um pouco clichê. Coisas de tendência de virar mesa. Você parece inteligente. Eu aposto que você pode inventar algo mais original. Um pequeno sorriso, quase invisível, cintilou nos lábios de Chloe antes que ela o esmagasse. Cale a boca, ela murmurou. Estou falando sério, Grant disse, levantando-se. Toda essa energia e para quê? Um chão molhado? Muito anticlimático. Agora, você ainda está com fome? Ou isso foi arte performática? Eu não estou com fome. Certo, então. Você terá que sentar enquanto sua mãe termina o café dela, que, a propósito, está ficando frio. Grant calmamente limpou a bagunça. Ele trouxe a Lauren um café fresco e um novo copo de água para Chloe. Ele não pediu desculpas. Ele não serviu. Ele era simplesmente ele mesmo. Pela primeira vez, Chloe Kingsley estava em silêncio. Ela não reclamou da iluminação. Ela não bateu o pé. Ela apenas sentou ali observando Grant limpar o chão, sua expressão uma mistura de profunda e total confusão. Lauren bebeu seu café. Ela pagou, incluindo uma gorjeta generosa, mas não excessiva para cobrir o prato quebrado, e se levantou. Obrigada, ela disse a Grant, sua voz.
Esse é o meu trabalho, ele respondeu. Enquanto eles caminhavam em direção à porta, Chloe olhou para trás por cima do ombro. Seus olhos encontraram os de Grant. Grant deu um pequeno encolher de ombros não comprometedor. Chloe não sorriu, mas também não franziu a testa. Ela apenas olhou. Uma hora depois, justo quando Grant estava prestes a terminar seu turno, Tom o chamou para o escritório. Eu não sei o que aquela coisa toda mais cedo foi, Nolan, ele disse, esfregando suas têmporas e suspirando. Mas meu coração não aguenta esse tipo de coisa. Apenas não faça isso de novo. Fazer o que exatamente? Tom acenou uma mão. Então ele entregou a Grant seu telefone. A assistente da senhora Kingsley acabou de ligar. Ela quer que você ligue de volta para este número. Disse que é urgente. Grant olhou para baixo. Não era apenas uma sequência de dígitos. Parecia uma intimação. Um sentimento frio rastejou de seu estômago para seu peito. Ele estava prestes a ser processado? Ou ele estava prestes a ser oferecido algo muito além de sua capacidade, muito além da vida que ele conhecia? Ele honestamente não tinha certeza de qual opção era pior. Aquela noite, em seu apartamento apertado, depois que Ethan tinha ido para a cama e o lugar inteiro havia se estabelecido no ritmo silencioso da vida de classe trabalhadora, Grant finalmente ousou ligar. Sr. Nolan, a voz de uma mulher disse através do telefone, precisa e profissional ao ponto de ser ligeiramente intimidante. A Sra. Kingsley gostaria de encontrá-lo. O carro dela chegará ao seu prédio dentro da próxima hora. Não uma pergunta, não um pedido, uma ordem. Uma hora depois, um elegante Mercedes Classe S preto, o tipo de carro que sussurrava de estratos sociais que Grant nunca havia sequer roçado, parou no meio-fio. Quando Grant abriu a porta e deslizou para o banco de trás, ele sentiu como se tivesse entrado em uma dimensão inteiramente diferente. O carro deslizou para frente, impossivelmente suave, indo em direção a Back Bay, em direção ao mundo de pessoas que não apenas compravam objetos, mas às vezes compravam os destinos de outros. O prédio da Kingsley Industries ergueu-se como uma flecha de vidro e aço, perfurando o horizonte de Boston. Grant foi escoltado diretamente para um elevador particular, e quando as portas se abriram, elas não revelaram uma área de recepção como ele esperava, mas levaram diretamente para o escritório na cobertura de Lauren Kingsley. A sala era vasta o suficiente para oprimir, suas janelas do chão ao teto abrindo para a escura e suave extensão de veludo do Porto de Boston. O espaço era minimalista, frio, decorado com obras de arte que eram provavelmente inestimáveis, mas estranhamente desprovido de calor humano. Lauren Kingsley estava ao lado da janela. Aqui, cercada por poder e riqueza, ela não mais lembrava de a mulher exausta do café. Ela parecia uma rainha, formidável e composta. Sr. Nolan, obrigado por vir. Você não me deu muita escolha, Grant respondeu, sua mão apertando a alça de sua bolsa de ombro. Um sorriso fraco roçou seus lábios. Não, suponho que não. Por favor, sente-se. Grant sentou no sofá de couro, macio, profundo e quase certamente mais caro do que o carro em que ele andou. Serei direta, Lauren começou, virando-se da janela para encará-lo. O que eu testemunhei hoje, ninguém jamais conseguiu isso. Você não a mimou. Você não gritou com ela. E você não quebrou. Eu estava apenas fazendo meu trabalho. Lauren balançou a cabeça. Não, você fez mais do que isso. Você a viu. Outros só veem um monstro ou um salário, mas você viu algo mais. O que foi? Grant parou para pensar. Eu vi uma criança que é muito boa no trabalho dela, e o trabalho dela é fazer as pessoas irem embora. Lauren assentiu gentilmente. Exatamente. Ela é muito boa nisso. Ela já gastou 7 babás em 6 meses. 3 terapeutas comportamentais, Pembridge Academy, Cambridge Prep, e agora ela está prestes a ser expulsa novamente. Fiquei sem opções.
Eu consigo lidar com problemas de logística que valem bilhões, mas eu não consigo. A voz dela quebrou. Eu não consigo alcançar minha própria filha. Aquela vulnerabilidade dita em uma sala cheia de poder imponente tornou as palavras ainda mais pesadas. Senhora Kingsley, eu sou apenas um zelador. Eu estou estudando psicologia, mas eu não estou nem perto de ser qualificado para fazer algo assim. Os qualificados já falharam, ela disse, caminhando em direção à sua mesa. Eles vieram com diplomas e metodologias, e ela os devorou em 3 minutos. Eles têm medo dela, ou eles têm medo de mim. Mas você não está. Ela virou-se, seu olhar afiado, mas não hostil. Eu quero contratar você, Sr. Nolan. Não como uma babá, não como um tutor, como um companheiro, um cuidador. Eu não sei como chamar isso. Eu quero você ao lado dela depois da escola, nos fins de semana, para fazer o que você fez hoje. Seja lá o que foi. A cabeça de Grant girou. Eu não posso. Eu tenho um emprego. Eu tenho um filho. Eu vou pagar você, Warren disse sem preâmbulo. 450 mil dólares por ano. Grant congelou. Aquele número não era um salário. Era salvação. Sem mais dívidas. Sem mais medo. Sem mais se virar. Eu também, Lauren continuou, cobrirei a mensalidade integral para seu mestrado e doutorado em qualquer escola que você escolher. Harvard, MIT, em qualquer lugar. E eu arranjarei o melhor programa pós-escolar em Boston para seu filho, completamente grátis. Ele devia estar sonhando. Ele devia estar. Por quê? Por que eu? Grant sussurrou. Porque você é a primeira pessoa para quem ela olhou sem desprezo em 2 anos. E por que você ousou chamá-la de chata? Grant não teve tempo de reagir antes que uma voz afiada como uma lâmina cortasse a sala. Lauren, você não pode estar falando sério. Uma mulher saiu do escritório interno, alta, magra, elegante a ponto de severidade. Um vestido preto minimalista, uma bolsa Baigá Venita, um corte Chanel loiro perfeitamente cortado. Ela olhou para Grant com puro e nu desdém. Esta é uma criança, não um cão de rua. Você não pode simplesmente pegar um homem da rua e trazê-lo para casa. Evelyn, isso não te diz respeito, Lauren disse, seu tom instantaneamente mais frio. Chloe é minha sobrinha. Isso me diz respeito inteiramente, Evelyn Mercer estalou. Então ela cravou seu olhar em Grant. Você é um zelador. O que você poderia possivelmente oferecer à minha sobrinha? Uma receita de queijo grelhado gourmet? Lauren cerrou a mandíbula. Evelyn, não, Grant disse, sua voz firmando-se novamente enquanto ele se levantava. Você está certa, senhora Mercer. Eu não sou qualificado. Eu não tenho diplomas prestigiados. E eu não pertenço a este mundo. Ele gesticulou para a sala com bordas douradas. Mas eu não tenho nada a perder. Todo mundo quer manter seu emprego. Quer impressionar você. Ele olhou diretamente para Lauren. Eu não quero seu dinheiro. Ambas Lauren e Evelyn o encararam assustadas. Quero dizer, eu quero. Grant corrigiu rapidamente, o rosto corando. É uma quantidade insana de dinheiro. Mas não pode ser a razão pela qual eu faço isso. Se eu concordar, eu tenho condições. Evelyn zombou. Condições? Você não tem direito. Que condições? Lauren interrompeu. Grant disse de pé alto. Você está certa. Eu não sou uma babá. E não farei uma. Eu não sou um servo. Eu não sou um amigo. Eu sou apenas uma pessoa. Eu não estou aqui para consertá-la. Eu estou aqui para estar com ela. Concordado. Lauren disse instantaneamente sem hesitação. 2, Grant continuou, virando-se para Evelyn. A senhora Mercer precisa ficar longe de mim e ficar longe de Chloe quando estou com ela. Seu envolvimento não está ajudando. O rosto de Evelyn se esticou, tremendo de raiva. Como ousa a senhora Kingsley? Grant perguntou, olhos fixos em Lauren. Lauren olhou para sua irmã, então disse cada palavra claramente. Evelyn, eu estou cuidando disso.
Por favor, saia. Você vai se arrepender disso, Lauren, colocando minha sobrinha nas mãos de um amador. Imprudente. Evelyn lançou a Grant um olhar tão venenoso que o ar pareceu congelar antes que ela saísse. Lauren virou-se. E a terceira condição 3, Grant disse, respirando fundo. Você tem que participar. Eu não sou seu substituto. Se eu ligar para você, você aparece. Se eu disser que você precisa estar no jantar, você está lá. Sem desculpas, sem reuniões de conselho, sem agenda lotada. Caso contrário, isso é inútil. Seu dinheiro não pode comprar uma fuga disso. Lauren Kingsley, a mulher que podia fazer toda a indústria de tecnologia de Boston tremer, olhou para um zelador de 32 anos dando a ela demandas. E pela segunda vez naquele dia, ela fez algo que ninguém esperava. Ela sorriu. Um sorriso real, cansado, mas genuíno. Quando você pode começar? A cobertura Kingsley não se parecia com um lar. Parecia uma declaração. Os 3 andares superiores de um edifício histórico de Beacon Hill, reconstruído em um labirinto de vidro e mármore. Móveis angulares esparsos, obras de arte tão extravagantes que pareciam sufocar qualquer vestígio de calor humano. O silêncio não era pacífico. Era o tipo que pressiona seus tímpanos. Membros da equipe, todos em uniformes escuros, moviam-se como fantasmas. Passos silenciosos, olhos baixos, nunca fazendo contato direto. No centro desta fortaleza estava Chloe. O primeiro dia oficial de trabalho de Grant caiu na segunda-feira seguinte. Ele chegou às 15h30 p.m., bem quando o motorista particular trouxe Chloe para a casa da Cambridge Prep. Chloe entrou no vasto hall de entrada, avistou Grant, e sua expressão já fria apertou ainda mais. Você, ela disse sem se preocupar em esconder seu desagrado. Eu, Grant respondeu, levantando uma sacola de papel. Eu trouxe a você um sanduíche de queijo grelhado, pão multigrãos, gruyère jovem, crosta removida, corte quadrado, levemente torrado. Chloe olhou fixamente para a sacola como se contivesse veneno. Eu não estou com fome. Certo, então. Grant sentou-se no banco moderno, uma daquelas peças de aparência cara que de alguma forma conseguia ser horrível de sentar. Ele abriu a sacola e tirou um pedaço do sanduíche. Eu estou. E ele sentou-se ali comendo um sanduíche de queijo grelhado bem no centro do grande hall de entrada, completamente à vontade. Chloe cruzou os braços, olhos fixos nele. Você não tem permissão para comer aqui. Onde eu tenho permissão para comer? Na cozinha com a equipe. Meu trabalho é companheiro, não equipe, Grant disse, dando outra mordida. A propósito, este banco é terrível, mas está aqui. Quer um pedaço? Não, eu tenho lição de casa. Chloe virou-se bruscamente e subiu a escadaria de vidro flutuante, como se estivesse estrelando um comercial de moda. Ok, eu estarei bem aqui, Grant chamou atrás dela. Por 3 horas, Grant realmente ficou lá. Ele leu seu livro de psicologia, fez uma palavra cruzada, andou pelo primeiro andar observando, e o que mais o perturbava era a falta de vida. Sem fotos de família, sem bugigangas pessoais, sem vestígios de vida. Apenas um design perfeitamente curado. Tão perfeito que era sem alma. Às 6h30, um chefe apareceu e anunciou suavemente que o jantar estava pronto. Grant entrou na sala de jantar, um espaço do tamanho de um salão, com uma mesa longa o suficiente para sentar 30 pessoas. Mas havia apenas 2 lugares, um em cada extremidade. Chloe apareceu, sentou-se, desdobrou seu guardanapo. Nenhuma palavra. Grant sentou-se na extremidade oposta, quase apertando os olhos para vê-la. Você poderia passar o sal? Ele perguntou. O saleiro estava a cerca de 20 pés de distância dele. Chloe olhou para ele, então para o sal, então para ele novamente. Não. Certo. Grant levantou-se, percorreu todo o comprimento da mesa, pegou o sal, voltou e sentou-se. Eles comeram em silêncio.
A comida era tão sofisticada que Grant teve que estudá-la para saber o que estava comendo. Vieiras seladas com risoto de açafrão. Chloe apenas mordiscou. Então Grant disse, como está a preparação para Cambridge? Hoje. Melhor ou pior que Cambridge? Chato, Chloe respondeu. O que é chato? Tudo. Os professores são estúpidos. Os alunos são estúpidos. Todo mundo é estúpido. Deve ser solitário, Grant disse, sendo a única pessoa inteligente em todo o prédio. O garfo de Chloe congelou no ar. Você é estúpido também, ela disse. Provavelmente, Grant assentiu. Eu estou reprovando em estatística avançada. Aquela aula está me destruindo. Mas eu sou muito bom em identificar mentirosos. Chloe pousou o garfo com um tilintar alto. Eu não estou mentindo. Sim, você está. Você não acha que eles são estúpidos? Você pensa outra coisa. Mas estúpido é uma ótima palavra. É como um escudo. Você o usa para manter as pessoas afastadas, para impedi-las de fazer mais perguntas. Chloe levantou-se da cadeira. Eu terminei. E ela saiu. A primeira semana foi exatamente assim. Chloe testou. Grant contornou. Chloe insultou. Grant concordou. Então redirecionou. Grant era como uma parede calma e firme, imune às suas tempestades, e isso enlouquecia Chloe absolutamente. Ela estava lá acostumada com explosões. Grant apenas lhe deu um eco. Na segunda semana, Chloe escalou. Quando Grant chegou, ele a encontrou sentada na biblioteca, uma sala ampla, cheia de livros, ainda assim desprovida de qualquer coisa que lembrasse o calor da vida de uma criança de 10 anos. Chloe não olhou para cima ao som de seus passos. Ela simplesmente anunciou como se lendo um relatório de negócios matinal. Eu estou estudando uma nova startup. Chama-se Lingo Leap, um tutor de idiomas com IA. Parece interessante, Grant respondeu, seu tom tão suave como sempre. Minha mãe está considerando investir. Ela quer minha opinião. Eu devo praticar francês com ele. Você gostaria de ouvir uma amostra? Eu não falo francês, Grant disse. Exatamente. Chloe sorriu. Um pequeno sorriso cruel, afiado como o fio de uma faca. Ela tocou seu tablet. Instantaneamente, um fluxo de francês impecável e fluente encheu a sala, pingando com superioridade presunçosa. Então Chloe virou-se para Grant, seus olhos brilhando com a antecipação da humilhação que ela esperava. O que você acha da sua entonação? Grant conhecia este jogo. Não era uma pergunta. Era uma execução psicológica ritualizada. A mesma tática que ela havia usado em dezenas de adultos que haviam vagado para sua vida. Parece francês? Grant disse, expressão inalterada. Diz, Chloe continuou, sua voz escorregadia com desprezo, que apenas um idiota sem educação e de baixa classe usaria sapatos baratos como os seus. Ele está se perguntando se você os comprou em uma loja de segunda mão. Grant olhou para seus tênis, as bordas gastas. Eles são de uma loja de segunda mão. Bom olho, mas sua IA está errada. Chloe levantou a cabeça, a testa franzindo. Errada? Sim, meus sapatos não são baratos. Eles foram 75, isso é extremamente barato, não caro. Há uma diferença. Grant olhou para cima, calmo como sempre. Agora ele insultou algo mais? O sorriso de Chloe desapareceu. Desta vez, a armadilha não se fechou. A flecha atirou e errou completamente. Acabou, Chloe disse, a certeza em sua voz escorregando. Grant assentiu, sem oferecer nenhuma cutucada triunfante, nenhuma observação presunçosa. Certo, então. O cara sem educação aqui está voltando para o livro dele. Se você quiser me ensinar mais alguns palavrões em francês, apenas ligue. Ele se virou e se afastou, deixando Chloe congelada na biblioteca, seus pequenos ombros rígidos, fervendo, confusa e, pela primeira vez, completamente incerta de como revidar.
O avanço, quando aconteceu, veio completamente por acidente. Grant estava vagando pelo segundo andar procurando um banheiro quando ele passou por uma porta deixada ligeiramente entreaberta. Música flutuava para fora. Não as frias peças clássicas que ocasionalmente tocavam nos corredores, mas algo vivo, cru, instintivo. Um piano lutando, tropeçando, tentando e falhando. Alguém estava tocando uma peça de Chopin brutalmente difícil, tropeçando nas notas, ofegando, murmurando pequenos xingamentos e começando de novo. Grant empurrou a porta um pouco mais para abrir. A sala estava escura como breu, claramente abandonada por muito tempo. Móveis estavam cobertos com panos brancos como fantasmas adormecidos. Apenas uma coisa não estava coberta. O grande piano Bossenhofer, tão requintado que parecia brilhar no escuro. E sentada na frente dele estava Chloe, mas não a Chloe da raiva ensaiada. Não a Chloe que usava a manipulação como arma até os adultos chorarem. Esta Chloe estava tocando com todo o seu corpo, com fúria, com uma solidão que ela nunca admitiria. Seus pequenos dedos atacavam as teclas como se tentando arrancar as notas do metal. Linda, selvagem e desesperada. Ela atingiu um acorde difícil. Ela bateu o punho nas teclas e, naquele momento, no reflexo brilhante da tampa do piano, ela viu Grant. "Saia!" Chloe gritou, sua voz cortando a sala enquanto ela batia a tampa. Aquilo foi... Grant engasgou. Ele não conseguia respirar. "Chloe, aquilo foi incrível. Eu não sabia." Eu disse, "Saia!" A voz dela quebrou com algo que não era pura raiva. "Você não tem permissão aqui. Ninguém tem permissão aqui. Chloe, está tudo bem. Eu só saio. Saia." Ela pegou o metrônomo do piano e o atirou nele. Grant se abaixou por instinto. O dispositivo explodiu em pedaços contra a moldura da porta atrás dele. "Certo." Grant disse suavemente, sem resistência em sua voz. Ele recuou. "Eu estou saindo. Sinto muito." Ele fechou a porta gentilmente, seu coração batendo forte, como se ele tivesse corrido uma milha. E naquele momento, Grant soube uma coisa com certeza absoluta. Ele não havia invadido uma birra. Ele havia acidentalmente visto o verdadeiro coração que Chloe mantinha escondido do mundo. Não a manipuladora, não a Ares incontrolável, mas uma criança brilhante, ferida e completamente sozinha dentro de sua fortaleza de vidro. Grant desceu para encontrar Lauren. Ela acabara de chegar de volta à cobertura. "Senhora Kingsley, eu preciso falar com você." Lauren imediatamente ficou tensa. "O que aconteceu? Ela quebrou algo?" "Não, não assim." Grant engoliu em seco, procurando por palavras. Chloe estava tocando piano em um quarto no segundo andar. Quando ela me viu, ela entrou em pânico, como se eu tivesse acabado de descobrir um segredo nacional. O rosto de Lauren ficou pálido. Um tremor ondulou por seus ombros. Ela teve que colocar uma mão contra a parede para se firmar. "A sala de música", ela sussurrou, as palavras mal audíveis. Grant assentiu gentilmente. "Ela é muito boa, Lauren. Ela não está apenas brincando. Ela está praticando seriamente e ela é incrível, mas também com muita dor." Lauren fechou os olhos por um segundo, então abriu-os novamente, cheios de um olhar assombrado. "Aquela sala pertencia ao meu marido, Jonathan. Ele era um pianista de concerto. Aquele era o espaço dele. Eu a tranquei depois que ele morreu. Eu nem pensei que Chloe tinha uma chave." "Ela não tem apenas uma chave", Grant disse, sentindo as peças se encaixarem. "Ela tem praticado lá sozinha. E aquela sala parece ser o único lugar onde todos os sentimentos que ela não mostra a mais ninguém finalmente explodem." Lauren encarou Grant, seus olhos vazios como se ela tivesse acabado de ouvir um veredito. "Eu pensei que estava protegendo-a." Ela sussurrou, trancando aquela porta, seguindo em frente. "Mas todo esse tempo, ela tem voltado lá em segredo, sozinha, com sua dor." A descoberta da sala de música mudou tudo. Lauren, embora ainda abalada, havia dado a Grant permissão total para abordar Chloe e falar sobre isso.
Mas Chloe imediatamente se fechou. Ela fechou a porta do quarto, trancou-a e se declarou doente. As paredes subiram novamente, mais grossas, mais altas, mais frias. 3 dias depois, Grant estava sentado no chão logo do lado de fora da porta do quarto de Chloe. Chloe, é o Grant. Eu deixei uma tigela de sopa fora da sua porta. Ele ouviu um sopro fraco escapar pela fenda por baixo. Grant sentou-se encostado na parede, sua voz quieta, mas firme o suficiente para cortar o pesado silêncio entre eles. Sabe, ele disse, eu costumava ser como você. A porta rangeu um pouco. Chloe espiou para fora, seus olhos vermelhos de tanto chorar. Você costumava ser como eu? Sim, Grant assentiu. Quando Sarah morreu, eu estava zangado. Realmente zangado. Eu surtei. Eu quebrei coisas. Eu machuquei pessoas porque eu queria que elas sentissem o que eu sentia. A porta abriu mais. Chloe estava ali pequena, exposta, despojada de toda a sua armadura habitual. E o que aconteceu então? Ela perguntou. Minha vizinha, Grant disse, oferecendo um sorriso fraco. Martha Abbott, uma velha senhora italiana que sempre cheirava a farinha e orégano. Ela não tentou me consertar. Ela apenas sentou comigo. Ela me ensinou a jogar xadrez. E toda vez que eu explodia, ela olhava para mim calmamente e dizia: aquilo foi um movimento muito dramático, mas não um inteligente. Encontre um movimento mais inteligente. Grant olhou para Chloe. Todo mundo me dizia para seguir em frente. Mas Martha nunca disse isso. Ela apenas ficou. E pouco a pouco, eu comecei a encontrar movimentos mais calmos, mais inteligentes. Chloe deslizou para o chão ao lado dele, puxando os joelhos para perto do peito. Eu sinto falta do meu pai, ela sussurrou. Todo santo dia. Eu sei. Todo mundo continua me dizendo para seguir em frente. Eles me dizem para parar de falar sobre ele, mas se eu parar de falar sobre ele, então o quê? Então ele desaparece de verdade. Grant assentiu. Eu entendo. Com Ethan, meu filho, nós ainda falamos sobre a mãe dele todos os dias. Nós olhamos fotos. Nós contamos histórias porque ela ainda faz parte de nós. Chloe olhou para o chão. Minha mãe. A voz dela tremeu. Ela trancou o quarto do meu pai. Ela nunca fala sobre ele. É como se ele nunca tivesse existido. Não porque ela quer esquecer, Grant disse gentilmente, mas porque dói demais. Adultos nem sempre sabem como enfrentar as coisas. Eles pensam que, se não falarem sobre a dor, ela irá embora. Mas, na verdade, isso apenas torna a ferida mais profunda. E foi quando Chloe começou a chorar. Não o tipo zangado que ela usava como arma, mas os soluços crus e quebradiços de uma criança que havia carregado muita dor por tempo demais. Eu estava zangada com meu pai, ela engasgou. O dia em que o dia do acidente, Grant ficou quieto, dando-lhe espaço. Naquele dia, estávamos na marina de Marblehead. Ele queria me levar para velejar, mas eu queria ficar em casa e jogar. E eu disse a ele que o odiava. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. Ele riu. Chloe soluçou. Ele disse, certo, princesinha, eu vou provar que você está errada. Você vai